Uma coisa importante que você relatou, essa sua participação no mundo dos esportes regional. Você veio de uma família de educadores. Eu queria que falasse um pouquinho da mãe também, que foi professora no interior de Massaranduba, é isso? Naquela época ainda pertencia a Luiz Alves. Era mais de tudo a localidade conhecida como Braço Direito. Aí inicialmente era município de Itajaí, aí passou para Luiz Alves e finalmente depois Massaranduba. Quando eu nasci era município de Luiz Alves ainda. Né? Foi na escola, comecei na escola estadual Alto Luiz Alves, onde que a minha mãe era professora, e eu fui aluno dela de primeira a quarta série. Eu acredito que eu era um bom aluno, que sempre tinha notas boas, independente ou não da mãe ser professora. E aí vim para o Colégio São Luís de Jaraguá do Sul, onde que eu estudei aqui. Fui em São Bento, estudei no Colégio de São Bento, estudei em Curitiba, fiz estudos também em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e fiz faculdade em Joinville, fiz pós-graduação em Santa Maria, no Rio de Janeiro, e fiz especialidade em Colônia na Alemanha e em Colorado Springs nos Estados Unidos. Pois é, como é que foi estar com uma identidade religiosa e cair para o campo esportivo, digamos, você acabou se formando em educação física? Vamos assim dizer, religioso eu nunca fui assim fanático, né? Uhum. Então eu tive estudando em colégios religiosos, mas na minha família nós temos duas correntes distintas, né? O meu pai era católico, né, de tradição, como a maioria das famílias italianas, e a minha mãe, ela era por um lado português e por outro lado hebraica, judia, né? Então nós tínhamos assim na nossa religião bastante independência para a escolha, né? Eu sempre assim, eu fui batizado na igreja católica, mas normalmente eu sigo mais o hebraico. O hebraico. Exatamente. Olha que interessante. Como é que era o nome dos pais? Olha, o meu pai se chamava Agostinho Calhone e a minha mãe Ermengarda Calhone. E anterior aos meus avós, né? O meu avô por parte de mãe era um judeu, o meu avô era Bernstein, né? Que depois, por motivos de guerra e de confusão, se transformou em Souza, né? Mas o nome original era Bernstein. Bernstein. Olha que interessante. Pois é. Isto. E lá, como é que foi sua vida lá no meio rural, nessa região entre Massaranduba e Luiz Alves? Olha, eu fiquei lá até os 10, 12 anos de idade, né? Era uma vida assim bastante boa, que o meu pai era um comerciante bastante forte e a minha mãe era professora. E então assim eu nunca cheguei propriamente a trabalhar na roça. Eu tinha uma vida assim mais sossegada, né? Meu pai tinha um aras com cavalo de corrida, eu estava mais envolvido nas corridas de cavalo, né? E com estudo. E talvez, influenciado pelos cavalos de corrida, eu vim me tornar atleta. Olha que interessante. Você falou que você fez a especialização, né, que equivale à pós-graduação. Como é que isso ocorreu? Você teve essa oportunidade de fazer isso no estrangeiro? Foram várias oportunidades. O pós-graduação, inicialmente eu fiz aqui no Brasil. Aí depois eu fiz especialização em provas de velocidade, corridas com barreiras e saltos, né? Então normalmente os professores, orientadores eram de países dos Estados Unidos e da Alemanha, né? Então o meu grande mestre aqui no Brasil foi o Dr. Murilo Barreto de Azevedo, e o mestre para atletas de alto nível, para performance de alto nível. Aí foi o Jonathan Ulrich, né, da Universidade de Colônia na Alemanha. Né? Então a gente teve assim ensinamentos que inclusive até hoje eu recebo informações de atualizações esportivas